Olá, terceiro ano, estamos de volta aqui e fica mais uma vez o meu olá oficial, o meu abraço, a minha parte da parte dos professores, desejando vitória, sucesso nessa reta final, né, da nossa formação no ensino médio e desejando você esse, esse adquirir o conhecimento tão valioso. É a moeda mais valiosa do mundo, podemos dizer assim. Bom, vamos seguir aqui a nossa ideia de equação de reta e dar uma analisada no que nós chamamos de equação reduzida da reta. Vamos precisar ver alguns pontos bem relevantes. O primeiro deles seria o coeficiente angular. Mas o que nós podemos analisar aqui? A reta ela vai ter uma inclinação. Então nós vemos aqui 4 casos. Esse caso primeiro, quando o ângulo alfa, o ângulo da reta, ele é agudo, ou seja, ele está entre 0 e 90 graus. Vemos esse caso em que a reta está com um ângulo obtuso, ou seja, está entre 90 e 180 graus. Vemos esse que o ângulo é 0 e esse que o ângulo é 90. Cada um deles tem o que nós chamamos de um coeficiente angular, porque eles têm uma inclinação, que nós vamos representar aqui com essa expressão. Chamar o coeficiente de m, m é um número real, certo? Que ele vai ser igual à tangente desse ângulo alfa. No caso, eu estou chamando alfa porque é o alfa que está sendo representado aqui nos nossos gráficos, mas pode ser θ, pode ser beta, o ângulo, a letra que você encontrar na frente é o que importa, é reconhecer o ângulo. Então olha só que interessante, se o meu m é a tangente desse ângulo alfa, nesse primeiro aqui, deixa eu mudar aqui de cor para nós, nesse primeiro caso aqui, já que o alfa ele está entre 0 e 90, então esse meu coeficiente, que vai ser a tangente de alfa, ele vai ser positivo, porque o ângulo é agudo. Nesse caso, nesse segundo caso em que o ângulo é obtuso, o meu m, que vai ser a tangente de alfa, vai ser um valor negativo, já que o ângulo está além de 90 graus. No caso desse terceiro caso aqui, que é o ângulo sendo 0, e sendo o m tangente de alfa, tangente de 0 é 0. Então aqui o coeficiente angular deu 0. E nesse meu último caso, já como o m é a tangente de alfa, e no caso o ângulo aqui é 90 graus, bom, o ângulo de 90 graus não conseguimos definir a tangente. Logicamente, a tangente de 90 é infinito, mas como usar um coeficiente infinito? Então, esse caso aqui, ele é para nós, para a função, a equação da reta, vai ser indefinido. Certo? Isso aqui é interessante, porque, por exemplo, se você tem ângulos conhecidos, já vimos um deles aqui, que no caso é o 0, você já vai ter um ângulo, a tangente desse ângulo, definindo o seu coeficiente. Por exemplo, se a reta fizer um ângulo de 45 graus, qual vai ser esse coeficiente angular? Bom, a tangente de 45 graus é 1. Então você viu aqui. E se o ângulo for 60 graus, Tiago? Bom, nesse caso, tangente de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 3. E assim por diante. Você vai descobrindo com a tangente, tangente do ângulo, você descobre diretamente o valor do coeficiente. Bora então definir aqui como é que nós calculamos esse coeficiente. Bom, tangente de alfa, nesse caso aqui, vai ser cateto oposto, que seria esse BC, sobre cateto adjacente, que vai ser esse AC. Então, tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre, que seria o BC, né?
sobre o cateto adjacente, que é o AC. Dá para perceber que esse BC nada mais é do que a diferença entre as coordenadas. Então vai ser o YB menos o YA. Enquanto que o AC é a diferença das coordenadas x. Então vai ser o XB menos o XA. Isso aqui é uma fórmula. Então, o meu coeficiente angular eu posso tirar desse jeito. YB menos YA sobre XB, menos XA. Bora ver como funciona esse cálculo. Deixa eu jogar minha fórmula para cá para cima. E calcular com esse exemplo aqui embaixo. Tenho os meus pontos A com coordenadas 2 e 1 e o ponto B com coordenadas 3 e 3. Como é que seria o meu coeficiente angular? M, YB, coordenada B, Y do B, né? Vai ser 3, menos a coordenada Y do A. A coordenada Y do A é 1. Isso dividido por coordenada X de B é 3, menos a coordenada X de A. A coordenada X de A é 2. Então aqui eu tenho 3 menos 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Então o meu coeficiente angular aqui deu 1. Tudo bem, Thiago. Agora, se eu for fazer a comparação, né, se o coeficiente é 1, então que ângulo é esse? M não é a tangente de alfa? Deixa eu substituir aqui então. Olha. Tangente de alfa igual a 1. Como é que a gente resolve essa equação aqui? Ó, desse jeito. Então, se a tangente de alfa é igual a 1, então alfa vai ser o arco cuja tangente é 1. É assim que nós escrevemos, certo? A equação de arcos. Então, se a tangente de alfa é 1, então alfa vai ser o arco cuja tangente é 1. Escreva desse jeito. E finalizando então a nossa ideia sobre a equação reduzida da reta. Então vamos analisar a fórmula de coeficiente angular, que no caso vai ser coordenada y, no caso do meu ponto P aqui, deixa eu aproveitar, menos a coordenada y do meu ponto Q, dividido a coordenada x do meu ponto P, menos a coordenada x do meu ponto Q. Posso substituir aqui, e a coordenada y do meu ponto P, ela está genérica, y. E a coordenada Q do meu, coordenada y do meu Q, a coordenada y aqui está dando n. A coordenada x do meu ponto P, ele está genérico aqui, ó. A coordenada x do meu ponto P está x. Menos a coordenada x do meu ponto Q. A coordenada x do meu ponto Q é 0. Então, deixa eu reescrever aqui para ficar melhor. M igual a y menos n sobre x. X menos 0, né? Não precisa mexer com isso. Passo esse x multiplicando para lá, vai ficar m vezes x, que é igual a y menos n. E por fim, passo esse n para lá. Então, ficou m vezes x mais n. Essa é a minha equação reduzida. Então, todas as vezes que nós isolamos nosso y, nós temos a equação reduzida da reta, em que esse m vai ser o meu coeficiente angular e esse n é o que nós vimos, né, é o nosso coeficiente linear. Então, podemos resolver um exercício aqui para definir a equação reduzida de uma reta que passa pelos pontos P 2 e 8 e Q 0 e 4. Então vamos lá. Calcular o meu coeficiente m primeiro, né? A m vai ser as coordenadas, vou colocar aqui x e y. X e y. Então, vou começar fazendo a subtração das coordenadas y. Então, 8 menos 4. E embaixo? Embaixo vai ser 2 menos 0, coordenada x.
2 menos 0. 8 menos 4 deu 4, 2 menos 0 dá 2. Então, 4 sobre 2 deu 2. Muito bem. Então, nós temos mais ou menos isso aqui, olha. No lugar de m eu coloquei 2, x mais n. E o n, Thiago? E agora eu vou aproveitar um dos dois pontos. No caso, para ser melhor, vou aproveitar esse ponto aqui, que tem um 0 no meio. Então, onde tiver x eu troco 0, e onde tiver y eu troco 4. Então, aqui, 4 igual a 2 vezes 0 mais n. Então, essa conta aqui vai resultar em n igual a 4. Tá? Se você duvidar, lute, briga aí com a matemática. Então, beleza, eu tenho o valor de m e de n. Então, eu consegui fechar a minha equação da reta. A equação da reta não é m vezes x, o m é 2. 2 vezes x mais n. O n acabei de descobrir que é 4. Então, está aqui a minha equação reduzida da reta. Qualquer dúvida, eu te aconselho a dar uma olhada no livro. Veja esse vídeo quantas vezes precisar, né, para tirar as dúvidas. E eu estou à disposição, né, em todos os canais virtuais aí, certo? Tente fazer os exercícios e divirta-se. Até!